8 de julho é o Dia Mundial da Alergia. Por isso, Sempre Bem de hoje é todo dedicado a esse problema que afeta em cheio o nosso sistema imunológico. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui a Paula Albuquerque, que é alergologista, a Tainá Ataide, que é nutróloga, e a Brena Souza, que é farmacêutica. Bom dia, meninas. Bom dia. Muita gente confunde alergia com intolerância alimentar. Qual que é a diferença entre esses dois problemas? A grande diferença, Bruna, está em quem gera a intercorrência. Então, as alergias são doenças decorrentes de uma desregulação imunológica e a intolerância ela tem uma relação maior com a questão da digestão. O que gera a intolerância alimentar e a alergia? Quais são os principais alimentos? Com relação às intolerâncias alimentares, os campeões, né, é o leite, com certeza, a lactose, o glúten, mas também ovos, castanhas, amendoim, eles também são super Camarão frequentes. também, tem bastante gente. Camarão, frutos do mar, né? Frutos do mar, mas nem tanto a intolerância, mas sim já nos quadros alérgicos. Ah, sim. Olha como é fácil confundir. Os sintomas, eles se parecem realmente, mas como eu falei, desde o causador é quem vai gerar a grande diferença. Então, as alergias são reações a proteínas, no caso, proteínas alimentares. Já as intolerâncias podem ser aos carboidratos, a outros componentes de cada alimento. E quais são os principais alimentos aí que geram mais alergia? Nas alergias na infância, a gente destaca sempre o leite de vaca, o ovo e a soja, mas com o passar dos anos as crianças costumam tolerar, curar. E entre os adultos, o destaque de fato são os crustáceos, camarão, caranguejo e amendoim e castanhas. Você tem uma dúvida, né, Brena? Tenho, sim. Geralmente chegam pessoas atrás de um medicamento antialérgico, né? E diz assim, eu não sei o que é que eu comi, não sei o que é que houve, eu tive essa crise alérgica. Como identificar? Na verdade, assim, o profissional, o alergologista, ele consegue, através das informações, às vezes de alguns exames complementares, fazer a diferenciação. Mas, de fato, nesse primeiro momento, acho que o grande segredo é detalhar qual o tipo de reação que o paciente está apresentando. Então, geralmente, reações imediatas ao consumo vão envolver a pele, né, vão envolver não só as lesões, mas às vezes o inchaço, os sintomas respiratórios. Quadros mais tardios envolvem mais sintomas intestinais, que é aí onde tem o confundimento com as intolerâncias. Porque as intolerâncias, elas não costumam acontecer numa primeira ou segunda exposição, né, Tainá? Geralmente, depois de vários contatos, o paciente começa a ter esse comportamento de não conseguir digerir adequadamente o alimento. Gente, esse é um assunto que gera bastante dúvidas. Inclusive, a gente preparou aqui um mitos e verdades. Queria que vocês viessem aqui pra gente esclarecer algumas coisas. Vamos então pro primeiro mito ou verdade. A alergia tem relação com uma predisposição genética do indivíduo? Mito ou verdade? Verdade. Hoje em dia a gente já tem o conhecimento de que pais alérgicos têm uma maior propensão a terem filhos alérgicos também. Para a próxima. O mesmo indivíduo pode ter alergias a diversas substâncias? Verdade também. Na verdade, quando o sistema imunológico ele é desregulado e ele reconhece alguém como algo não benéfico, ele pode reconhecer vários outros também, que é um comportamento imunológico. Sim, vira quase que um alvo fácil, Fica. Né? Vamos para o próximo. Frutas e verduras não causam alergia. Mito. Mito? Mito. Muito comum, inclusive a banana, por exemplo, é uma das frutas mais alergênicas. Olha só, não sabia. Vamos para a próxima. O quadro mais complicado de uma alergia é o que chamamos de anafilaxia. Com certeza. É isso, verdade. O choque anafilático, né? O choque, ele é uma das formas de apresentação da anafilaxia. Mas a anafilaxia é uma reação alérgica sistêmica. Ela envolve todo o corpo e pode levar o indivíduo ao óbito, sim. Vamos para a próxima. Existe alergia ao sol, à água e ao frio. Mito ou verdade? Verdade. Essa eu acho a mais legal, porque as pessoas não têm esse entendimento, mas fatores físicos podem gerar urticárias e é algo até relativamente comum. Mas como funciona quem tem alergia à água? Nesse caso, como ocorre principalmente as urticárias, o paciente toma o antialérgico para o controle. O antialérgico é o tratamento para esse tipo de alergia. Ele é autorizado a usar quando vai se expor ao sol, à água ou ao frio. Vamos para a próxima?
Quem tem alergia alimentar conviverá com ela para sempre. Essa é interessante, é mito ou verdade? Essa eu responderia um depende, né, Tainá? Depende. Porque na infância eles costumam tolerar, né? A desregulação imunológica, ela vem na infância com o amadurecimento. O sistema imunológico vai entendendo que ele depende dos alimentos, então, para gerar energia, para que nós sobrevivamos. Mas no adulto, como é um sistema imunológico já maduro, uma vez decidiu ser alérgico, né? Não reagir contra aquela proteína, aí sim será para sempre. Próxima. Existe alergia a exercícios físicos? O nome disso é preguiça ou não? Verdade. Da mesma forma que os fatores físicos, como o sol, a água, a atividade física, justamente pelo calor, pelo suor, também pode predispor à alergia. Alergia alimentar é hereditária. É mito ou verdade? É mito quando a gente fala que um pai tem alergia, por exemplo, a amendoim, o filho vai ter alergia a amendoim. Então, isso não é verdade. Mas, só pelo fato do seu pai ter um componente alérgico, a sua predisposição a ter alergias, quadros alérgicos, é maior. Sim, é aquilo que a gente falou no começo. Exatamente. Né? E não necessariamente alimentar. Um pai pode ter alergia alimentar e você ter asma. Ou você não ter nada também. É só uma predisposição. A gente vai ver agora a história de duas pessoas que têm alergia a alguns alimentos. Roda aí. Oi, Bruna. Bom dia a todos aí no estúdio e também a quem está em casa. A alergia é super comum na infância, mas também pode ocorrer na fase adulta, representando assim 15% dos casos. A Mariana é um exemplo. No último ano se deparou com sintomas bastante incomuns, né? Isso mesmo. Eu costumava comer amendoim e castanha e apareceu de repente ano passado. Apareceram coceiras e também nariz escorrendo e bastante dermatite. Então, os seus hábitos de vida, os seus hábitos alimentares precisaram mudar, né? Eu não posso consumir nada que tenha castanha nem amendoim atualmente. Você já teve alguma crise assim mais forte? Já de ficar com a pele cheia de urticária, né? Então você faz todo um acompanhamento nutricional. Sim, e também na alergologista. Como é que você controla, Mariana, além da alimentação? Usa produtos específicos? Sim, eu uso cremes naturalmente. E também uso, quando eu quero ingerir a comida, alguma coisa assim do tipo, eu uso um antialérgico, né, antes de comer. Olha, mas quando essa alergia não é controlada, o que felizmente não é o caso da Mariana, pode deixar de ser uma simples irritação e trazer sérias consequências à saúde. Aos 8 anos de idade eu fui pra praia com a minha família, e aí lá na praia eu comi caranguejo, camarão, e aí ao chegar em casa eu comecei a apresentar inchaço nas mãos, nos pés, nas articulações, os lábios. Então prontamente a minha mãe pediu para minha madrinha me levar ao hospital, e aí chegando ao hospital eu já estava com a garganta bem obstruída, já com bastante dificuldade de respirar, e tive que tomar uma injeção de antialérgico assim, de urgência. E aí depois desse episódio, por tudo isso que ocorreu, eu tive que começar a fazer um acompanhamento, né? Porque até então nunca tinha tido nada. E aí fui ao médico para fazer uma consulta, e aí foi constatado realmente que eu tinha alergia a frutos do mar. E a alergia é algo muito imprevisível. Um dia pode ser só um inchaço no lábio, outro dia pode ser um edema de glote, né? Então eu aconselho que as pessoas busquem um médico, né? Para realmente se informar do seu nível de alergia. Ter esse cuidado, essa atenção, né? É muito mais importante do que você, às vezes, pagar o preço por uma refeição, uma experiência que você quer ter, e aí você acaba entrando numa situação bem mais desconfortável, onde vai lhe gerar um prejuízo muito maior. Realmente, como o último paciente comentou, o risco de vida é muito grande quando você consome o alimento alergênico. Então, alguns pacientes acabam trazendo esse hábito de eu vou comer e tomar um antialérgico, mas se for uma anafilaxia, que é uma reação grave, sistêmica, já comentada, o antialérgico muitas vezes não dá conta. Então, não é uma conduta adequada. Vamos falar agora de alergias respiratórias. Quais são os principais tipos, Paula? A asma e a rinite são os grandes carro-chefes. A rinite tem o grande destaque por causa da prevalência. Hoje, 1 em cada 3 pessoas é portadora de rinite, então é bem comum. E a asma pela sua gravidade. Então a asma realmente é algo que a gente sempre destaca, sempre discute,
porque ela traz um comprometimento respiratório importante e um risco de vida também bem significativo. Um umidificador, por exemplo, tem em casa, pode ajudar também? Ajudam bastante, desde que em bom estado de conservação. Em ambientes muito secos, a gente entende que o ressecamento ele vai dar um prejuízo à via aérea e isso vai gerar uma resposta imunológica, porque o sistema imunológico ele nos defende de tudo que nos agride. Então, se o ressecamento possa causar uma agressão à mucosa, que é uma região mais molhada, a gente vai ter uma resposta. A gente tem algumas outras dúvidas aí sobre alergias respiratórias. Ó, roda aí. Eu me chamo Edilane Soares e gostaria de saber se as alergias podem gerar complicações com a Covid-19. E aí, podem? Pacientes que têm alergias, eles podem piorar suas alergias durante a infecção pelo coronavírus. Então, o paciente que tem asma, por exemplo, ele não tem uma maior chance de ter infecção pelo Covid. Hoje a gente já entende que não existe essa relação. Mas durante a infecção, ele pode piorar ou gatilhar, como a gente costuma falar, uma crise de asma, uma crise de dermatite e por aí vai. Tem mais uma dúvida, vamos ver. Eu gostaria de saber como diagnosticar alergias em bebês. Você está grávida agora? É bem interessante isso, que a gente quando tem o bebê tem a expectativa de o meu filho vai ser alérgico. Mas infelizmente as alergias são imprevisíveis, Bruna. Então assim, o conceito de alergia já traz essa questão de que para a investigação, o diagnóstico que é clínico é baseado na observação, nas queixas do paciente, na relação entre exposição a um possível alérgeno e sintomas. Os exames eles vêm para complementar, mas exames positivos não dão diagnóstico, assim como exames negativos não excluem o diagnóstico. O paciente ele precisa realmente ter essa relação de sintomas na presença de um possível alérgeno. Vamos para a última pergunta. Meu nome é Maria Elisa e eu gostaria de saber se existe vacina para alergias. Existe. Na verdade, não é uma vacina como as vacinas que a gente toma para nos defender de patógenos, como a vacina contra o Covid, para hepatite e tudo mais. A imunoterapia é um tratamento de imunorregulação. Então, o sistema imunológico que nasceu com essa predisposição alérgica, que desenvolveu essa desregulação, ele consegue ser modulado através dessa imunoterapia, que aí popularmente ficou conhecida como vacina, e aí essa vacina é um tratamento prolongado, onde a gente vai estimulando paulatinamente esse sistema imunológico a conviver com esses alérgenos. Chegam muitos clientes, pacientes, queixando de coceira, espirro, vermelhidão na pele, manchas. Isso acontece demais no nosso dia a dia. E aí, como é que funciona o trabalho do Clínica Pharma nesses casos? Bom, a gente pergunta para o cliente, o paciente, se usou alguns produtos químicos, o que tomou também pode elevar esses tipos de alergia, faz a anamnese total da pessoa. Nem todos eles sabem identificar o que aconteceu. Então a gente já encaminha, aconselha a ir ao médico, mas a gente tenta fazer aquelas breves perguntas para poder ajudar ao paciente. Para ver se dá para identificar. Esse primeiro momento é muito importante, né, Paula? Isso. Os pacientes que não têm um acompanhamento e como a alergia é algo imprevisível, num primeiro momento eles realmente vão procurar a farmácia e buscar o auxílio do farmacêutico, né? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a relação de alergia com estresse. Ok.